Paz e graça. Sobre os dons espirituais, eles se dividem em três categorias: dons de elocuções vocais inspirados, dons de revelações e dons de poder. Os dons de elocuções vocais inspirados são variedades de língua, interpretação de língua e profecias. Os dons de revelação são o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria e o dom do discernimento de espírito. E os dons de poder são o dom da fé, os dons de curas e o dom de operação de maravilhas. E eu queria falar nesse momento sobre os dons de locuções vocais inspirados. E a gente fala sobre dons de línguas, né? A nossa visão pentecostal. Se existe algo que comprova o batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. É claro que outras denominações pensam diferente, mas eu sou pentecostal e vou falar como um pentecostal, mas com algumas restrições. Né? A palavra de Deus, não tem como você não levá-la em consideração. Quando a gente fala sobre dons de línguas, sobre variedade de língua, a gente sempre só pensa na expressão que a gente faz sobre línguas estranhas. Mas no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2 de Atos, quando é derramado o Espírito Santo, no caso, os discípulos são batizados com o Espírito Santo, existe um dom que muitos discípulos receberam naquele momento, que não são dons de línguas estranhas, são dons de línguas naturais, de línguas terrenas. Inclusive no texto lá fala que pessoas de várias localidades ouviam os discípulos falando na sua língua nativa. Então, no caso, eles não estavam falando em línguas estranhas, mas estavam falando na língua de cada pessoas que vieram a Jerusalém para prestar reverência e culto naquele dia de Pentecostes. Mas foi sabido de todos que aqueles que assim pronunciavam não eram pessoas estudiosas, que tiveram oportunidades na vida, mas eram simples pescadores, eram pessoas simples, sem cultura nenhuma, mas que ali ficou evidente que quando o Senhor os batizou com o Espírito Santo, o Senhor lhes deu dons de línguas, né, humanas, de outras, nesse sentido de variedade de línguas, línguas terrenas também, que eles falaram de acordo com que as pessoas entendessem. Essa manifestação espiritual ficou depois bem mal aplicado pelos tradicionais. Não significa você fazer um curso e aprender a falar em outro idioma. Aquilo foi uma manifestação espiritual que o Senhor derramou-lhes, porque o grande foco, o grande objetivo ali era anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. Então, o Senhor lhes deu dons de outros idiomas, de outras nações que ali estavam, e eles falaram de forma que cada uma das nações representadas ali, para as pessoas que estavam para prestar um culto no dia de Pentecostes, pudessem compreender a mensagem, compreender o que estava sendo dito naquele momento. Era como se eles fossem espécie de tradutores, né, de todas aquelas circunstâncias. E eles não eram poliglotas, não eram pessoas estudiosas, mas o Espírito Santo lhes deu essa capacidade. Mas por aquele texto ali, muitas pessoas interpretam que as línguas são na verdade línguas humanas e não são línguas estranhas. Mas sim, existe o dom de línguas estranhas. Inclusive o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá 1 Coríntios capítulo 14, ele fala sobre isso.
que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, e ninguém a pode compreender senão a Deus. Então existe nessa manifestação de dons, Deus pode dar a uma pessoa a capacidade de falar de um idioma que ele nunca falou, idioma, estou falando humano, terreno, como também o Senhor pode dar a ele o dom de línguas estranhas, que é o mais comum em recebermos, dons de línguas estranhas. E qual é o objetivo das línguas estranhas? Só uma coisa ela faz, ela edifica a mim mesmo que fala em línguas estranhas. Ela não edifica quem está do meu lado, ela não edifica ninguém, apesar que muitas pessoas se deixam levar pelo emocionalismo quando alguém está falando em línguas estranhas, ou alguém quando está pregando tenta dar uma testificação espiritual da sua mensagem, falando em línguas estranhas durante a pregação, o que é desnecessário, mas cada um pensa do seu jeito. Porém, o apóstolo dá a seguinte admoestação, que aquele que fala em língua, ore para que também interprete. Então, existe também o dom da interpretação das línguas e o dom também que é de profecias. O que é dom de interpretação de línguas? O dom da interpretação das línguas não é um dom de tradução de línguas estranhas. Por um exemplo, duas pessoas estão conectadas nesse sentido. Uma é inspirada a falar em línguas e o outro é inspirado a entender a mensagem contida naquelas línguas e transmite para a igreja ou para uma pessoa a clareza daquilo que está querendo ser dito dentro das línguas estranhas. Não é uma tradução, porque a pessoa que fala línguas falará sempre aquela mesma línguas estranhas, mas sempre haverá uma mensagem diferente. E aquele que tem esse dom de interpretação, ele sempre ele sempre será inspirado a transmitir uma mensagem dentro das línguas estranhas de a outra pessoa. Isso sempre acontece entre duas pessoas. Não precisa ser amigo, não precisa ser conhecido. É uma questão de que se há, também tem essa questão, se há uma mensagem, há então ali uma interpretação pelo Espírito e assim é transmitida com clareza a interpretação daquelas línguas naquele momento. E eu vou repetir, não é a tradução das línguas estranhas, é uma interpretação em que se consegue extrair a mensagem das línguas estranhas, ou a mensagem inspirada pelo Espírito, e assim ela é transmitida de forma compreensível a todo o corpo, a toda a igreja que está audível e prestando atenção no que está sendo dito. E tem também o dom de profecia, que o dom de profecia seria como se fosse essa interpretação, mas porém ele não interpreta de uma outra pessoa, mas é a própria pessoa que fala em línguas e ela mesma transmite essa profecia. Então, essa manifestação não é uma manifestação natural, lógica, de um raciocínio humano. Ela é fruto de uma inspiração que o Espírito Santo dá à pessoa. Mas é claro que a gente tem que ressaltar que, e é muito comum, que muitas pessoas brincam com isso, fingem estar sendo usado, transmitem mensagens falsas. É por isso que o apóstolo ali, no capítulo 14 de Atos, dentro daquele vai falar sobre a ordem do culto, ele diz que se fale 2 ou 3 profetas, os demais julguem. Julguem o quê? É óbvio que é a mensagem. Você que vai receber a mensagem, você tem o dever de fazer uma análise dessa mensagem. De repente alguém está falando que na sua vida é assim, é assado, aí você faz uma reflexão sobre si, você, cara, isso não está acontecendo comigo. Você não precisa ficar, vai acontecer isso e aquilo, você consegue, se existe uma pessoa que consegue saber da tua vida, é você. Você sabe da sua vida. Então você sabe quando a exortação é real, quando a demonstração é real. Você sabe das suas aspirações, quando o que você sente é o temor, mas você tem esse desejo. Então todas as indicações, elas são reais na sua vida. Mas você tem essa capacidade de fazer esse julgamento. Agora, não é porque existem pessoas falsas e mentirosas,
que nós devamos ignorar a manifestação desses dons. O apóstolo também fala relacionado a isso em Tessalonicenses: não extingais as profecias, examinai tudo e retenha o que for bom. Por quê? Porque tem um outro perigo de uma pessoa ser inspirada, falar aquilo que Deus a inspirou a fazer e depois ainda a própria pessoa querer fazer conclusões em cima e falar algo a mais que não deveria ser falado. Então você vai analisar, você vai verificar, você vai ver aquilo que é aplicável à sua vida. Se alguma coisa não for aplicável à sua vida, você descarta. Se alguma coisa for boa, se tem sentido, se é útil para a tua vida, você a põe em prática. As coisas são simples dessa forma. Então esses são os dons de elocuções vocais inspirados. E esses dons são atuais, são reais e ainda acontece no meio da igreja. Isso não era um privilégio simplesmente da era apostólica, mas é uma manifestação do Espírito Santo, que é dado a cada um segundo a utilidade que o Espírito Santo tem na vida, na chamada, no ministério de cada um. Então Deus abençoe a cada um no nome de Jesus.